Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre as nossas necessidades, sobre a nossa vida do dia a dia, daquilo que podemos, né? E devemos, de uma certa forma, colocar em prática na nossa vida. O tema de agora será sobre a pobreza, né, e a riqueza. Ok? Bem, aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, muito obrigado pela presença de vocês e sejam muito bem-vindos. E quero também informar vocês que as nossas informações aqui são sempre voltadas para a doutrina espírita, porque eu sou espírita, ok? E acredito na reencarnação, por isso eu sou espírita. Então, meus amigos, a visão é sempre voltada, né? As nossas colocações aqui são sempre voltadas para a doutrina espírita, porque essa doutrina realmente dá bastante explicação para muitas coisas que as outras religiões não dão, ok? Bem, seja como for, queria pedir de antemão a vocês que se inscrevam no nosso canal e dê o like, ok? Porque vocês procedendo assim, irão ajudar muitas pessoas. Sei que muitos de vocês, depois de ouvirem toda a nossa conversa aqui, coisa e tal, acabam não fazendo isso por se esquecerem, ok? Então, eu peço a vocês que não se esqueçam. Muito obrigado. E aqueles que estão retornando aqui, sejam muito bem-vindos novamente. Bem, a riqueza e a pobreza realmente são duas situações sociais que afligem os seres humanos, a todos, né? Ou a pessoa nasce pobre, ou a pessoa nasce rica, ou a pessoa fica rica, ou a pessoa fica pobre, né, através de uma falência, dos reveses da vida. São tantas coisas que acontecem, né, nessa visão, né, nessa condição, melhor falando, social, da riqueza e da pobreza. Bem, segundo a doutrina espírita, nós, como somos espíritos eternos, nascemos e renascemos diversas vezes. Todos nós haveremos de passar pelas duas situações, ok? Pela pobreza e pela riqueza, porque precisamos aprender a lidar tanto com a pobreza, tanto quanto com a riqueza, ok? Então, muitos de nós lamentamos a vida que temos aqui quando somos pobres, achando que deveríamos e teríamos direito também de sermos ricos, ok? Mas a nossa vida, né, que temos, é a vida exatamente que nós escolhemos antes de reencarnarmos, ok? Ninguém reencarna por castigo ou por imposição de Deus. Isso não existe, ok? Nem poderia ser diferente, porque nosso livre-arbítrio é respeitado sempre. E qual é o momento que exercemos o nosso livre-arbítrio na sua plenitude? Quando estamos aqui? Não. Antes de reencarnarmos. Ali, sim, nós aplicamos nosso livre-arbítrio, nossas escolhas. Depois nascemos aqui e lamentamos a escolha que fizemos. Acontece muito isso, claro. Muitas vezes nós também não reclamamos do trabalho que exercemos aqui na Terra. Está lá, emprega-se garçonete, ou balconista, seja o que for. A gente está precisando trabalhar. Está passando necessidade financeira, passando fome. Aí vai lá, né? Nos colocamos à disposição. O empregador nos dá a vaga. Nós agradecemos porque aquele salário irá nos ajudar a nossa manutenção. Mas daqui a pouco tempo estamos reclamando do horário, estamos reclamando de certas coisas e começamos a lamentar o salário, dizendo que é pouco, é pequeno, que trabalhamos demais. Pois é, mas alguém nos pegou da nossa residência, nos obrigou a trabalhar por aquelas condições que nós aceitamos.
Bem, não é assim que acontece, não é verdade? Pois é assim mesmo que a gente também procede quando nascemos aqui na Terra. Nós escolhemos as provas que haveríamos de passar, mas quando chegamos aqui, começamos a lamentar. Faz parte praticamente da natureza nossa, da atualidade da nossa evolução moral, porque não somos ainda fortes o suficiente para lidarmos com nossas torpezas, fraquezas, nossas inseguranças, ok? Então, por isso que vemos muitas pessoas pobres lamentando a condição social que se encontram. Sem prestar atenção que foi ele mesmo, fomos nós mesmos que escolhemos essas condições, ok? E viver na riqueza, segundo o Evangelho e tudo mais, é muito mais difícil, conforme Jesus falou, né? É mais fácil passar um camelo num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que ele quis dizer com isso? Que a pobreza é mais fácil da gente saber lidar do que com a riqueza. Foi isso que Jesus quis nos dizer. Ele foi bem claro, acho que não resta dúvida alguma quanto a isso. Por quê? Porque a pessoa, quando é rica, né, ela pensa que ela é privilegiada perante os outros. Olha bem como é que as coisas são, né? A pessoa acha que é melhor do que os outros, que Deus lhe deu, porque ele é melhor do que os outros. Já começa a exaltar o quê? A sua vaidade. Se achar melhor do que os outros. Olha bem como é que a coisa fica difícil e complicada. Poucos têm a razão quando nascem ricos e olham para os outros com um olhar de amor. Ok? Pior ainda se tiver uma educação errada, porque seus pais também pensavam assim, ele acaba pensando da mesma forma que os pais. Então o meio, essa influência, vai ainda piorar a situação dele. Vocês estão vendo quanta dificuldade é? Pois bem. Agora o pobre, já que não tem nada, muitos, né? Muitos, não digo todos, eles se sentem, assim como eu poderia dizer, satisfeitos pela condição que têm, lutam para melhorar de vida. É claro, é evidente que é um processo natural, mas sem qualquer aflição. Eles têm mais resignação, não é verdade? Então todos nós, como espíritos, haveremos de passar pelas duas situações, da riqueza e da pobreza, para aprendermos, né, evidentemente, a sabermos sermos ricos e a sabermos sermos pobres. Ok? Eu conheço, e tem pessoas que nascem pobres e que não largaram ainda aquele, como é que, aquele ar de soberbo perante os outros. Eu conheci, né, uma pessoa, que não vou citar o nome, claro que não, mas enfim, que ela era pobre, morava numa comunidade, essa comunidade servia almoço e janta para aqueles que não tinham como se alimentar, através de uma ação social, certo? Então, essa ação social era feita num restaurantezinho, um local determinado, bem preparado, onde tinham mesas e cadeiras, né? Ali para as pessoas sentarem e poderem comer à vontade, almoçar e jantar, principalmente. Então, nessa comunidade, existia uma senhora bem velha, quer dizer, bem velha não, né? Fala bem velha, é termo pejorativo, uma senhora idosa, já deveria ter, assim, 60 e poucos anos. É a minha idade, eu também sou idoso. Bem, enfim, ela não sentava à mesa junto com os outros necessitados. Ela fazia questão de se afastar de todos os outros, iguais a ela, que estavam sob as mesmas condições. Há uma vez a pessoa lhe perguntou, por que a senhora não senta ali junto com os outros, ali com seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, assim naturalmente, né, como a gente fala, às vezes pensa que a pessoa está ali se afastando porque é tímida, alguma coisa, mas não era o caso dela. Ela não era tímida. Ela respondeu, né, a essa pessoa da seguinte forma: eu não. Eu vou me juntar com essas pessoas miseráveis, famintas. Eu não sou mais do que elas. Eu não sou igual a elas. Então vocês veem como é difícil também para alguns espíritos a aceitação, a resignação.
Ela era revoltada pela vida que tinha, quando outros tinham o mesmo tipo de vida que ela. Mas ela não aceitava aquela condição. Então, era um desses casos que eu falei para vocês, da gente nascer e se rebelar contra aquilo que nós mesmos fizemos a escolha antes de nascermos. Ok? Como eu dei o exemplo anterior. Né? A gente pede o trabalho, solicita, implora, e quando conseguimos o trabalho, daqui a algum tempo já estamos lamentando aquele trabalho. Eu acho que tudo isso faz parte do nosso progresso espiritual. Você entrar num trabalho e depois querer buscar um que lhe dê maiores rendimentos, maior estabilidade, mais conforto financeiro, faz parte da natureza humana. Agora, deixar que isso tire o teu equilíbrio e que você viva aflito enquanto não conquistar, chegar naquele lugar, aí a coisa é outra, é bem diferente. É bem diferente. E nessa visão também da pobreza e da riqueza, eu conheci uma pessoa que ela tinha um poder financeiro muito grande. Né? Nós posso dizer que nos tornamos mesmo amigos. Né? Ele tinha a empresa dele e eu prestava serviço para ele. A gente tinha uma certa intimidade, certo? De falar aquilo que pensava um para o outro. Uma vez, ele conversando comigo, se abrindo para mim, falou o seguinte: as pessoas não sabem, ele falando, as pessoas não sabem que quando ele não era brasileiro, ele era português, mas já tinha cidadania, porque já morava no Brasil há muito tempo. Aí ele falou, as pessoas não sabem, quando eu vim cá para o Brasil, o que eu passei. Eu vendia almoço para comer a janta. Eu comprava o almoço, né, a quentinha, a marmita, lá o que for, e dividia ao meio para poder comer de noite. Eu não tinha dinheiro para jantar. Então eu me sacrifiquei muito para chegar onde eu estou. E as pessoas pensam que eu cheguei aqui, né? E tenho tudo isso aí que foi fácil para mim. Eu entendi a posição dele. Meritório? Era, claro. Ele tinha adquirido uma certa riqueza com sacrifício próprio. Não resta a menor dúvida. Quanto a isso, não há do que se duvidar e de que se questionar. Não é verdade? Porém, eu fiz uma pergunta a ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. E aqueles que trabalharam tanto quanto você e não têm o que você tem? Por que será? Perguntei a ele. Ele ficou calado, pensou e não me deu resposta. Eu fiz com que ele pensasse sobre aquilo que ele acreditava que era. Um privilegiado. Porque ele fez aquilo que deveria ter feito. Mas ele não parou para pensar que muitos trabalharam tanto quanto ele ou mais e não conseguiram adquirir a riqueza. Se ele conseguiu adquirir a riqueza é porque tinha um propósito maior que ele não estava vendo, enxergando. Entendeu? Por outro lado, eu perguntei ele, para que você é rico, tem muita grana? Deixa eu te falar, para que você está construindo tudo isso? Qual a tua finalidade? Porque tu sabe que vai morrer. Aí ele falou para mim, para deixar para os meus herdeiros, né? Para deixar para os meus netos, para os meus filhos, etc e tal. Aí eu fiquei calado, não respondi nada a ele, vai estar certo. Então, minha gente, essa era a visão dele. Os anos se passaram, se passaram, se passaram, e depois de quase uns 20 anos depois desse fato ocorrido, ele sofreu uma perca financeira muito grande. Teve um acidente seríssimo dentro da empresa dele, na parte financeira. Ele perdeu praticamente 90% da riqueza que ele tinha. Para ele foi um baque muito grande. Ok? Ele tinha 2 filhos que trabalhavam com ele. Com esse baque, os filhos, né, tiveram que trabalhar de fato, porque era dono da empresa e só trabalhavam administrativamente. Certo? Depois desse baque, eles tiveram que meter a mão na massa e procurar um meio de sobreviverem. Então, meus amigos, mas por que tudo isso ocorreu com ele? Depois, quando ocorreu esse fato, esse acidente, essa tragédia, essa fatalidade, seja como for, eu não estava presente na vida dele, já morava muito, muito longe, eu tinha pouco contato com ele pessoalmente, ok? Mas, seja como for,
ele tratava muito mal os seus empregados, ele ofendia, ele era estúpido, ele era grosso. Vocês estão entendendo? Então a riqueza lhe foi dada como uma missão para ele aprender a lidar com ela. Só que ele se achava melhor do que os outros. Ofendia todo mundo. A mim mesmo ele cansou de me ofender, só que eu não ligava. Ele me ofendia, eu respondia à altura dele, eu não era empregado dele. Vocês estão entendendo? E ele entendia muito bem que eu não ficava bajulando ele, puxando o saco dele. Então, alguma coisa ele aprendeu comigo. Diferente de muitos empregados que ou puxava o saco dele para não tomar bronca dele, ok? Para serem, tipo assim, beneficiados dentro da empresa, ou então eram esculachados. Então ele plantou a própria falência. A falência dele moral levou ele à falência material. Vocês estão entendendo? Então ele passou pela prova, provavelmente na próxima vida sim. Ele entenderá. Mas nessa serviu de experiência com toda certeza. Ele perdeu a encarnação? Claro que não. Claro que não. Ele está no processo. Né? Ele está no processo evolutivo que ele próprio escolheu. E nós estamos no processo evolutivo que nós mesmos escolhemos. Eu lembro que quando eu era adolescente, jovem, da parte da minha família, eu estou contando experiências reais, ok? Para vocês entenderem um pouco que não é só suposição. Não existe teoria naquilo que eu estou falando. Eu estou passando para vocês o que é experiência vivida. E contra fatos, não existe argumentos, não é verdade? Contra a teoria, sim, pode existir vários argumentos. Agora, quando se trata de fatos, argumentos não existem. Então, eu quando era adolescente, lembro muito bem, da minha parte, da minha família, nunca existiu ninguém rico, milionário. Não, nunca teve essa pessoa na família. Ok? Tinha pessoas com um pouquinho mais de grana e a maioria era classe média baixa. A maioria. Quando alguém tinha um pouquinho mais de grana, era classe média alta. Não chegava a ser rico. Ok? Mas eu, naquela época de adolescente, eu não gostava de frequentar ambiente onde só tinha pessoas ricas. Sabe? Eu não gostava de ir a festas, a reuniões, seja o que for, se fosse no meio de pessoas ricas. Eu odiava os ricos. Vocês estão entendendo? Eu não odiava nada pessoalmente. Eu odiava aquela condição da riqueza. Sabendo que o mundo tem uma porção de gente miserável. Então aquela situação não me agradava estar na casa de ninguém que fosse rico. Eu era assim. Por quê? Eu não sei por quê. Eu alguma vez tinha sido ofendido ou agredido por algum rico milionário? Não, nunca aconteceu isso. Não nessa vida. Nunca fui assim, ofendido, agredido por alguma pessoa porque era rica. Não, mas eu não sei porque eu não gostava. Só de saber que fulano era rico, se alguém me convidasse para a casa dele onde esse rico estivesse, eu não ia, simples assim, eu não ia. Então eu tinha uma repugnância muito grande sobre as pessoas que têm dinheiro, que são ricas. E sempre foi da minha natureza. Mas isso durou pouco tempo? Não, duraram muitos anos. Muitos anos. Quando comecei a estudar e frequentar o Espiritismo, já foi diminuindo um pouquinho essa minha, como é que eu poderia dizer, essa minha intolerância, né? Porque a casa que eu frequentava tinha umas pessoas de classe média alta e se misturavam com a gente, certo? Então a visão já começou a modificar um pouco, um pouco. Porém, mais uns anos na frente, quando comecei a trabalhar, né, com táxi, né? Então, vocês sabem que o táxi pega diversos passageiros de diversas classes, né? Sociais, rico, pobre e por aí vai. Então eu conheci uma senhora, isso foi a primeira vez que essa senhora entrou no meu carro, no meu veículo, para fazer uma viagem, tá? Ela e a filha dela. Aí a filha dela se aproximou do carro, eu fui abrir a porta do carro, claro, para a garota entrar. A menina devia ter uns 12, 13 anos assim, ou 14 anos, ou... tinha a menor ideia.
Aí fui abrir a porta, aí a menina me deu bom dia. Bom dia, tudo bem com o senhor? Foi tudo bem. Aí ela entrou, fechei a porta, fui pro outro lado. Aí a mãe dela entrou no carro, sentou do lado da filha, abriu a outra porta, sentou ao lado. E a mãe fala para a filha: minha filha, você cumprimentou o motorista? Aí a filha falou: ah, cumprimentei sim, mamãe. Ah, então tá. A mãe dela: bom dia, senhor. Eu falei: bom dia, tudo bem com a senhora? Então, qual o destino da senhora? Ah, vamos para tal lugar, senhor. Fiz a viagem, cheguei em tal lugar. A menina agradeceu. Muito obrigado. E a mãe perguntou quanto era a corrida. Ela me pagou. Falou: muito obrigado, senhor. Se o senhor puder, então, volte aqui tal hora para me pegar de volta. Pode ser sem problema. Agradeço muitíssimo ao senhor. Enfim. Então aquilo ali me chocou. Porque eu achava que os ricos eram pedantes, prepotentes, etc e tal. E ali eu vi que não. Que era a minha visão estreita sobre a realidade. Ok? Então aprendi, eu falei: caramba, uma pessoa rica, milionária, claro. Ela morava numa mansão enorme. Ela não andava de carro, só andava de táxi. Não que ela não tivesse possibilidade, claro, mas ela não. Nunca perguntei a ela, mas tem gente que não quer ter carro, não quer dirigir, prefere andar assim de táxi. Ok? Mas de vez em quando ela se tornou uma cliente minha, de vez em quando eu pegava, levava para cá, para lá, enfim. Sempre com uma educação, e a filha também não ficava para trás. Ok? Naquele momento minha visão começou exatamente a mudar sobre, né, a visão que eu tinha, de que todo rico era metido a besta, se achava gostoso ou orgulhoso. Certo? E por outro lado, eu peguei pessoas que eram pobres, que não tinham condições financeiras boas, e me ofendiam, me agrediam. Com palavras, claro, né? Eu nunca fui agredido fisicamente, mas eram prepotentes, mal criadas. Você dava um bom dia, boa tarde, a pessoa não te respondia. Tu abria a porta para ela entrar, ela sentava no carro e eu perguntava qual o destino. A pessoa só falava tal lugar. Eu falava obrigado, a pessoa não respondia. Chegava em tal lugar, a pessoa perguntava quanto que é a corrida. Eu falava: é tanto, paga. Ela me pagava, dava o troco. Eu falava: olha, muito obrigado. A pessoa não respondia, descia do carro. Pessoas que não tinham motivo para serem assim, mas eram. Então essa minha concepção, essa minha visão que eu tinha, que rico não, né, é assim um assado, e que o pobre é assim assado, mudou muito, sabe? Nós somos espíritos, passando por experiências pessoais e próprias, né? Alguns sabem lidar com a riqueza, e outros não. Alguns sabem lidar com a pobreza, e outros não. Por isso, precisamos reencarnar sobre as duas condições, na riqueza e na pobreza. Ok? Sendo uma ou outra, mais difícil ou mais fácil. Vai depender somente da gente. Ok? Então, meus amigos, essa é a nossa conversa de agora, de experiências vividas, daquilo que eu próprio vivenciei, aquilo que ocorreu de fato na minha vida, aquilo que eu posso dar de testemunho para vocês, como a minha visão agora é outra, sabe? A pobreza está dentro de nós e a riqueza também. Ok? Sabermos lidar é a diferença. Aí está a diferença. Nós não temos o direito de fazer com que os outros sejam assim ou assado. Eles estão no tempo deles, isso é um problema deles. Nós estamos no nosso tempo, isso é um problema nosso. Nós temos que, nós temos que nos preocuparmos com o problema deles ou com o problema nosso. Eu acho que nós temos que nos preocuparmos com os nossos problemas. Ok? Os problemas dos outros nos compete tão apenas tentar ajudar, se tivermos condições e capacidade, mas jamais julgar. Ok? Muito obrigado a vocês e até a próxima. Vamos falar sobre outros assuntos muito interessantes aqui. Queria lembrar a vocês que muitos se esquecem, né, de se inscrever no nosso canal e dar o like, porque se isso foi legal,
se te ajudou de alguma forma, quando você toma essa decisão de se inscrever e de dar o like, aquele joinha, vocês estão, com toda certeza, indicando o nosso canal a outras pessoas que possam estar precisando de algum tipo de ajuda, assim como você, de algum tipo de esclarecimento, assim como vocês. Portanto, peço novamente, não se esqueça de... São 2 cliques, inscrever-se e dar o joinha. Muito obrigado e até a próxima.